sejam multiplicados todos os dias da nossa vida, baseado nesse texto de Deuteronômio, capítulo 30, 15 a 20. O tema que eu escolhi para a mensagem é escolhas. Existem muitas coisas que nós não podemos escolher na vida. Ninguém pode escolher qual vai ser seu pai ou sua mãe. Ninguém pode escolher a cor dos olhos, se vai ter olho verde, olho castanho. Ninguém pode escolher onde vai nascer. Ninguém pode escolher se vai ser uma pessoa alta, uma pessoa baixa. Entretanto, existem várias coisas que nós podemos escolher. Com que roupa nós vamos sair, o que vamos comer, onde queremos trabalhar, com quem vamos casar, como ocupar o nosso tempo. Muitas e muitas coisas são escolhas nossas. Mas a maior de todas as escolhas, Deus, o Criador do Universo, dá a oportunidade de cada ser humano e de todo ser humano fazer. É uma escolha pessoal sua. Onde vai passar a eternidade? E é a escolha mais séria de toda a vida. Por quê? Porque não define apenas o aqui agora, mas também o depois para sempre. No texto de hoje, Deus, no último discurso de Moisés, no discurso de despedida, quando ele está passando o cargo de líder do povo para Josué, que vai conduzir o povo hebreu para dentro da terra prometida, Moisés faz uma retrospectiva de tudo o que aconteceu. Lembrando, quando eles eram escravos, quando eles, à base de chicotada, tinham que trabalhar para os egípcios só para poder sobreviver e ganhar o seu pão. E Deus os libertou da escravidão. Através de grandes pragas mostrou o seu poder para o exército do faraó, para o grande faraó. Fez com que eles atravessassem o Mar Vermelho. E agora, durante 40 longos anos, todo dia, mandava o maná no deserto para eles comer, depois codornizes, fazia sair água de rocha, alimentava esse povo. Fez com que durante 40 anos as sandálias deles, as roupas não ficassem velhas. Era outro milagre de Deus. Todo dia, dando o que eles precisavam para se alimentar, para viver, para que pudesse atravessar o deserto e entrar na terra prometida. E Deus deu os 10 mandamentos e disse: esse é o pacto da aliança. Enquanto vocês forem fiéis a mim, cumpram essa aliança. Ouçam a minha voz. E o texto de hoje, Deus diz: eu estou propondo para vocês um caminho do bem, um caminho do mal. Um caminho de vida, um caminho de morte. Vocês querem o caminho do bem, o caminho da vida, para viver muitos longos de forma abençoada e viver comigo na eternidade? Então ouçam a minha voz. Obedeçam os 10 mandamentos. Se apeguem a essa palavra. Não se deixem seduzir, diz o texto, não se deixem enganar. Não criem para vocês ídolos. Permaneçam fiéis. E por que Deus pede para eles permanecer fiéis? Porque Deus sempre cumpre a sua parte na aliança. Ele sempre é fiel. Os seres humanos aqui não são. Esse caminho de vida e de morte, Deus propôs para Adão e Eva. E eles escolheram mal. Eles se deixaram enganar. Como diz Deus ali, seduzir por Satanás e escolheram o caminho da morte. E Satanás é homicida, diz Jesus. É aquele que quer matar o ser humano, o homem e a mulher, no inferno. Por isso ele engana, seduz para que as pessoas saiam da presença de Deus, não cumpram a sua parte da aliança e cometam algum tipo de idolatria. Todos deveríamos ir para o inferno. Entretanto, movido pelo seu amor, pela sua misericórdia, e também para a gente não poder jogar a culpa em Adão e Eva, Deus deu uma nova chance para cada ser humano. Passamos pela morte terrena, sim. Mas o que é a morte terrena, a morte temporal? É só a separação da minha alma, do meu espírito, do corpo, que vai ficar na terra, vai voltar a ser pó. Depois ele vai ser reconstruído por Deus. O apóstolo Paulo diz: este corpo, que agora é corruptível, vai se revestir de incorruptibilidade. O que é isso?
Esse corpo que agora tem ódio, ciúme, inveja, egoísmo, maldade, é todo errado por causa do pecado, quando for reconstruído por Deus lá no céu, ele vai ser santo, vai ser a imagem de Deus como foram criados Adão e Eva, porque a gente vai estar na presença de Deus. Para aqueles que aproveitaram a oportunidade, para aqueles que escolheram o caminho do bem, para aqueles que escolheram o caminho da vida, para aqueles que, como diz o texto de hoje, ouvem a palavra de Deus, amam essa palavra de Deus e se apegam a ela. Isso é ter intimidade com Deus. Queridos irmãos, nós também, como aquele povo hebreu, fomos libertados da escravidão. Não dos egípcios, mas do pecado. Toda vez que eu cometo um pecado e eu me agarro a esse pecado, eu me torno escravo do pecado porque ele me domina. Seja a raiva, seja a inveja, o ódio, o egoísmo, um vício, a mentira, a fofoca. O pecado me domina, ele me torna escravo. E quando Jesus veio, ele veio para me libertar da escravidão do pecado, ele cumpriu os 10 mandamentos, dizendo, é assim que o Pai quer que vocês façam. É assim que ele pediu lá por Moisés para vocês fazerem. E Jesus fez, e cumpriu. E mesmo assim ele foi assassinado em meu e em vosso lugar na cruz, carregando assim a culpa dos nossos pecados. E agora nós estamos livres do pecado e estamos rumando para a terra prometida. E enquanto estamos indo para lá, assim como o povo rumava para a terra prometida, a nossa é o céu, Deus continua nos sustentando como sustentava diariamente aquele povo. Lembram da explicação de Lutero, do primeiro artigo do Credo Apostólico? Ele diz, creio em Deus que me criou a mim e as demais criaturas e me dá corpo, alma, olhos, ouvidos, razão, membros, órgãos, todos os sentidos. Além disso me dá casa, vestes, comida, bebida, calçado, campo, gado, bens, supre-me abundante diariamente de todo o necessário para o corpo e a vida. Nada falta. E por tudo isso, devemos dar-lhe graças, louvor, servi-lo e obedecê-lo. Isto é certamente verdade. Fazemos a nossa parte. Qual é a nossa escolha? O caminho do bem ou do mal? Da vida ou da morte? Da bênção ou maldição? No texto de Lucas que acabamos de ouvir, Lucas 14, 25 a 35, Jesus diz que os seus seguidores, eles deixam tudo para trás, para seguir Jesus, para colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Por quê? Porque eles avaliam. E aí Jesus usa o exemplo, uma pessoa que vai construir uma torre, primeiro, antes de fazer, ele vai dizer, será que eu vou ter dinheiro suficiente para terminar, ou vou passar vergonha e ficar no meio do caminho? Ou um rei que vai para a guerra com 10 mil soldados, Jesus, ele primeiro tem que ver se ele vai vencer o que vem com 20 mil, senão nem vai. O que Jesus está dizendo? Vocês acham que vale a pena me seguir? Ou não? Se vale a pena, vão até o fim. E aí vocês vão ser sal da terra, Jesus disse. E o que é ser sal da terra? O que o sal simbolizava naquela época? Hoje em dia a gente tem energia elétrica, naquela época não tinha. Hoje a gente tem muitos medicamentos, naquela época eram poucos. Naquela época, numa ferida que estava cheia de bactérias, se botava o sal, porque o sal matava a bactéria e cicatrizava. Naquela época, o sal era colocado nos alimentos para conservar o alimento, além da sua propriedade de dar gosto. E é isso que o cristão, com a mensagem do Evangelho, ele faz. Ele mata a bactéria do pecado, mostrando que nós temos um Salvador que é Jesus. A mensagem do Evangelho, ela conserva a pessoa longe do pecado, como o sal conserva a comida. E ela dá gosto para aquelas pessoas que vivem uma vida sem gosto, achando que a vida é só aqui, comer, beber, se divertir e morrer. Por isso que Jesus disse, vocês acham que vale a pena? O que eu fiz por vocês? Eu dei a minha vida por vocês, por amor, para vocês não morrerem e ir para o inferno. Eu estou aqui ensinando vocês a amar. Eu dei tudo o que vocês precisavam para a salvação. Se isso vale a pena para vocês, então sim, me coloquem em primeiro lugar. Avaliem.
como homem que vai construir a torre, como rei. Vale ou não vale a pena ter uma eternidade comigo? Porque quem não me seguir vai acabar no lugar que arde em fogo e enxofre, onde há choro e ranger de dentes, que é o inferno, que é a morte eterna. Estou propondo para vocês escolhem o caminho do bem ou do mal, da vida ou da morte eterna. Se querem o caminho da vida, então vivam comigo, ouvindo a minha palavra, obedecendo meus mandamentos, se apegando a mim, tendo intimidade comigo. E aí nós acabamos de ler no Salmo 1, quando o salmista faz a diferença entre o justo, aquele que segue Jesus, e põe Jesus em primeiro lugar, que escolheu o caminho do bem, o caminho da vida, e o ímpio. Ímpio quer dizer, quem não tem fé. Ele diz, o justo é aquele que tem prazer na lei, na palavra do Senhor, nela medita, leva a sério a palavra de Deus na sua vida. E aí, o que diz o salmista? Ele é como uma árvore que foi plantada perto da água, da corrente de águas, ou seja, está sempre verde, sempre produzindo fruto, porque tem o nutriente necessário para ter vida. Agora o ímpio é como uma folha seca que daqui a pouco só serve para ser queimada. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Para vocês produzirem frutos, permaneçam em mim. Ele é a seiva da vida, ele é a água da vida da qual nós os alimentamos. Portanto, que todos nós façamos a boa escolha. Como disse Jesus, vale ou não vale a pena? Claro que vale. Nós temos uma eternidade dada por Deus. Escolhemos o bem e escolhemos a vida. Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa nos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é onipotente, ele é onisciente, é onipresente. E a gente não consegue entender porque nós não somos eternos. Nós tivemos um começo. Nós não somos oniscientes, a gente não sabe todas as coisas, a gente sempre está aprendendo. Nós não somos onipotentes, a gente não tem todo o poder, a gente é fraco. Nós não somos onipresentes, a gente só está aqui, a gente não pode estar em todos os lugares. Só Deus é assim. E aí vem Lutero e diz, mas tem um atributo de Deus que a gente pode ver, que a gente pode conhecer, que a gente pode ter. Por quê? Porque a gente recebe esse atributo de Deus. E aí alguém pergunta, mas que atributo é esse? É quando a gente olha a face de Deus. Ué, como é que eu posso ver a face de Deus? Lutero diz, olhando para o crucificado. Quando a gente olha para a cruz e vê Jesus crucificado, a gente vê esse Deus eterno, onipotente, onipresente, onisciente, por amor, dando a sua vida por nós. Deus é amor e era a fonte do amor. E esse amor é que nos alimenta. E deste amor a gente se alimenta para ser sal da terra e luz do mundo. E quando eu recebo essa mensagem da salvação, eu tenho que dizer, vale a pena sim, permanecer fiel a Jesus, ouvindo sua palavra, me apegando a sua palavra, testemunhando, sendo sal da terra, replicando, repartindo, dividindo, passando adiante esse amor que eu recebo do Deus que é amor, que mostra a sua face a mim, o Cristo crucificado. Vale a pena, porque Ele deu a sua vida por mim. E agora eu quero segui-lo até o fim, para chegar na vida eterna. Façamos a boa escolha, o caminho do bem, o caminho da vida em Jesus, todos os dias. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus até o dia quando chegarmos na terra prometida, no novo céu e na nova terra, para vivermos para sempre com Ele. Amém. Amém.